Gênesis capítulo 11. As pessoas decidem construir uma cidade e uma torre para alcançar o céu e fazer um nome para si mesmas. Porém, Deus percebe que se todos falarem a mesma língua, nada será impossível para eles. Então, ele confunde suas línguas e os espalha pela terra, interrompendo a construção da cidade e da torre. Esta cidade é chamada Babel, que significa confusão. Em seguida, o capítulo lista as gerações de Sem, mostrando a linhagem que leva até Abrão, mais tarde chamado de Abraão, que é um personagem importante na narrativa bíblica. Terá, pai de Abrão, Naor e Harã, sai de Ur dos Caldeus com sua família, incluindo Abrão, sua esposa Sarai, mais tarde chamada de Sara, e seu sobrinho Ló, indo em direção à terra de Canaã. Terá morre em Harã e a jornada de Abrão continua. Gênesis capítulo 12. Deus diz a Abrão para deixar sua terra e sua família e ir para uma terra que ele lhe mostrará. Deus promete fazer de Abrão uma grande nação, abençoá-lo e tornar seu nome grandioso. Ele também promete abençoar aqueles que abençoarem Abrão e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Abrão obedece e parte com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló em direção à terra de Canaã. Chegando lá, Deus promete a Abrão a terra para sua descendência, e Abrão constrói um altar para adorar o Senhor. Em seguida, devido à fome na terra, Abrão desce ao Egito com sua família. Temendo pela sua vida devido à beleza de Sarai, Abrão pede que ela diga que é sua irmã, para que ele seja tratado bem e sua vida seja poupada. Quando os egípcios veem Sarai, eles a levam para o faraó, que trata bem Abrão por causa dela. Porém, Deus envia pragas à casa do faraó por causa de Sarai. O faraó descobre a verdade e repreende Abrão por não ter revelado que Sarai era sua esposa. Então, ele manda Abrão e Sarai embora, junto com todas as suas posses. Gênesis capítulo 13. Abrão retorna do Egito para o sul com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Abrão era muito rico em gado, prata e ouro. Ele viaja de volta para Betel, onde havia construído um altar anteriormente, e invoca o nome do Senhor ali. Ló, que estava com Abrão, também tinha muitos rebanhos e gado. Como havia tanta riqueza entre eles, a terra não conseguia sustentá-los juntos, e houve conflito entre seus pastores. Abrão propõe a Ló que eles se separem para evitar contendas. Ló escolhe toda a planície do Jordão, uma área fértil, e se muda para lá, enquanto Abrão permanece na terra de Canaã. Após a separação, o Senhor promete a Abrão toda a terra que ele pode ver, para ele e sua descendência, que será inumerável como o pó da terra. O Senhor encoraja Abrão a explorar a terra, pois ele a dará como herança. Abrão então muda sua tenda e vai para a planície de Manre, onde constrói outro altar para adorar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Há uma guerra entre os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Bela contra Quedorlaomer, rei de Elão, e outros reis aliados. Os reis da região serviram a Quedorlaomer por 12 anos, mas depois se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e seus aliados derrotaram os rebeldes e saquearam Sodoma e Gomorra, levando consigo bens e prisioneiros, incluindo Ló, sobrinho de Abrão. Quando Abrão soube do rapto de Ló, reuniu seus servos e os perseguiu até Dan, onde os derrotou e resgatou Ló e todos os bens. No retorno, Abrão foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Abrão recusou qualquer parte do saque, exceto o que seus companheiros haviam consumido. Ele não queria que o rei de Sodoma dissesse que enriqueceu Abrão. Gênesis capítulo 15. Deus renova sua promessa a Abrão de que sua descendência será numerosa e herdeira da terra. Abrão expressa sua preocupação por não ter filhos, mas Deus lhe assegura que um filho de sua própria descendência será seu herdeiro. Em seguida, Deus faz um pacto com Abrão, simbolizado por um ritual onde animais são sacrificados e divididos em duas partes. Enquanto Abrão dorme, Deus revela o futuro de sua descendência, que seriam estrangeiros em uma terra estranha e afligidos por 400 anos, mas que depois seriam libertados com grande riqueza. Deus também profetiza sobre o retorno deles à terra prometida após a punição dos amorreus, selando o pacto com uma visão de um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passando entre as carcaças dos animais. Gênesis capítulo 16. Sarai, esposa de Abrão,
incapaz de conceber um filho, decide oferecer sua serva Agar como concubina para que Abrão possa ter um herdeiro. Agar engravidou de Abrão, mas depois começou a desprezar Sarai, o que causou conflito entre as duas mulheres. Sarai tratou Agar severamente, levando-a a fugir para o deserto. No deserto, um anjo do Senhor encontra Agar e a instrui a retornar e se submeter a Sarai. O anjo também lhe promete uma descendência numerosa através de seu filho, a quem ela deveria chamar de Ismael. O anjo descreve Ismael como um homem selvagem, cuja mão estaria contra todos e a mão de todos contra ele. Agar reconhece a presença divina e invoca o nome do Senhor. Agar dá à luz a Ismael e Abrão o chama assim. Ismael é considerado o ancestral dos povos árabes. Este capítulo mostra as consequências das ações humanas e como Deus continua a intervir na história, mesmo em situações complicadas. Gênesis capítulo 17. Neste capítulo, Deus renova seu pacto com Abraão, prometendo-lhe uma grande descendência e a terra de Canaã como herança eterna. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, simbolizando a promessa de que ele seria o pai de uma grande multidão de nações. Além disso, Deus institui a prática da circuncisão como um sinal do pacto entre ele e Abraão, ordenando que todos os homens da sua casa, incluindo Abraão e Ismael, fossem circuncidados. Deus também renomeia Sarai para Sara e promete que ela lhe dará um filho, que será chamado Isaque, estabelecendo um novo pacto com ele e sua descendência. Abraão, aos 99 anos de idade, obedece a Deus e circuncida a si mesmo, a seu filho Ismael e todos os homens de sua casa, demonstrando sua fé e compromisso com o pacto divino. Este capítulo destaca a importância da obediência a Deus e a fidelidade à sua palavra. Gênesis capítulo 18. Abraão recebe a visita de 3 homens, que na narrativa representam o próprio Deus e 2 anjos. Abraão os recebe com hospitalidade e os convida para descansar e comer. Durante a refeição, Deus renova a promessa de que Sara terá um filho, apesar de sua idade avançada. Sara, ao ouvir isso, ri de incredulidade, e Deus a repreende por isso. Após a refeição, os homens se preparam para continuar sua jornada em direção a Sodoma, enquanto Abraão os acompanha. Deus decide compartilhar com Abraão o que ele fará com Sodoma e Gomorra, devido à sua grande maldade. Abraão, então, intercede por essas cidades, questionando se Deus destruiria os justos junto com os ímpios. Ele barganha com Deus, pedindo que ele poupe as cidades se houver um certo número de justos nelas. Deus concorda em poupar as cidades se Abraão encontrar pelo menos 10 justos. Essa passagem destaca a relação íntima entre Deus e Abraão, bem como a preocupação de Abraão com o destino das cidades pecaminosas. Mostra também a generosidade e a hospitalidade de Abraão ao receber os visitantes e sua coragem ao interceder por pessoas que ele nem conhecia. Gênesis capítulo 19. A visita de 2 anjos a Sodoma e Gomorra, cidades conhecidas por sua grande maldade. Ao anoitecer, Ló, que morava em Sodoma, recebe os anjos em sua casa e insiste para que eles passem a noite lá, oferecendo-lhes hospitalidade. Porém, os homens da cidade cercam a casa de Ló e desligam-no para que ele traga os visitantes para que possam abusar deles. Ló tentará proteger os anjos, oferecendo suas próprias filhas em vez deles, mas os homens insistem em violar os estrangeiros. Diante da gravidade da situação, os anjos cegaram os agressores e alertaram Ló para fugir da cidade com sua família antes que a destruição acontecesse sobre ela. Mesmo com a resistência inicial, Ló, sua esposa e suas 2 filhas são guiadas pelos anjos para fora de Sodoma. Antes de sua destruição, Ló é instruído a fugir para uma pequena cidade chamada Zoar. Deus então destrói Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre do céu. Infelizmente, a esposa de Ló, ao olhar para trás com nostalgia, desobedece à ordem dos anjos e se transforma em uma estátua de sal. Ló e suas filhas escapam para as montanhas, onde temem viver em Zoar. As filhas de Ló, acreditando que não há outros homens na terra para preservar sua descendência, embriagam o pai e têm relações com ele, resultando no nascimento de Moabe e Ben-Ami, ancestrais de 2 nações. Gênesis capítulo 20. Abraão mais uma vez teme pela sua vida
e declara que Sara é sua irmã para evitar problemas. Abimeleque, o rei de Gerar, toma Sara para si. No entanto, Deus intervém e anuncia a Abimeleque em um sonho, revelando que Sara é esposa de Abraão. Abimeleque defende sua inocência, afirmando que agiu de boa fé, pois tanto Abraão quanto Sara disseram que eram irmãos. Deus registre a integridade de Abimeleque, mas ordena que ele devolva Sara a Abraão. Abimeleque, então, restaura Sara a Abraão e oferece uma indenização por erro de transação, incluindo ovelhas, bois e servos. Abimeleque também oferece a Abraão a liberdade de habitar onde quiser em sua terra. Além disso, Abimeleque dá uma explicação a Sara sobre as 1000 peças de prata que ele deu, considerando-as uma compensação pela situação constrangedora. Abraão ora por Abimeleque, e Deus atende à oração, curando-o, juntamente com sua esposa e servas, permitindo-lhes gerar filhos novamente, pois Deus havia fechado os úteros da casa de Abimeleque devido a Sara.